Olá pessoal, tudo bom? É com grande satisfação então que eu trago hoje o vídeo número 3. O vídeo número 3, ao invés de acompanhar a rodada número 3, hoje ele acompanha então os top 10. O que são esses top 10? São os 10 temas que eu escolhi para que vocês esquematizem ao longo dos próximos 10 dias úteis até que seja publicada a nossa rodada de número 4. Vocês veem aí que a gente vai ter um intervalo entre hoje até o dia 14 deste mês, quando será publicada a rodada de número 4, conforme o nosso cronograma inicialmente divulgado. Então, para que vocês não ficassem nesse período sem esboçar nenhum tema, conforme inclusive os alunos sugeriram, eu antecipei. Geralmente eu libero esses temas ao final, eu trouxe agora. Então, são 10 temas que eu sugiro que vocês comecem a esquematizar desde já. Mas Mari, o que é essa esquematização? Então a minha sugestão é que vocês se debrucem em cada um desses temas, um tema por dia. E como que vocês irão se debruçar? Primeiro, vocês irão ler a doutrina que vocês possuem a respeito. Depois, se a doutrina fizer menção à lei, vão ler a lei seca com as marcações já efetuadas na doutrina. Por fim, súmulas e por fim ainda, né, a finaleira para fechar aí a jurisprudência. É super importante que vocês façam essa concatenação de todo o conteúdo e façam uma esquematização no papel, porque se por acaso esse tema vier na rodada discursiva, vocês já irão ter início, meio e fim. E se vier na objetiva, vocês já vão conseguir desenhar para conseguir responder a resposta correta. Por exemplo, muitos alunos me responderam, e alunos que eu sei que são alunos super estudiosos e que estão aí com o estudo já de ponta e que não poderiam ter errado, mas que responderam que erraram a questão que caiu a respeito de controle difuso e a respeito de controle concentrado de constitucionalidade na prova do MP e acabaram confundindo os conceitos. Então, muito cuidado quanto a isso. Quando vocês têm esses conceitos esboçados, eu sugiro que, inclusive, na hora da prova, vocês desenhem esses conceitos e façam um quadrinho e aí, então, respondam a questão para que vocês não incorram em erros desnecessários. Eu mesma, quando fazia provas, eu desenhava, fazia esquematização, muitas vezes antes de responder a questão, para que eu conseguisse responder e não me confundisse a respeito dos conceitos. Então, às vezes, dá preguiça, mas sim, tem que fazer. Então, a minha sugestão é, para cada um desses temas que nós vamos desenvolver a partir de agora, peguem uma folha A4 e façam a esquematização. Aqui é a minha esquema que eu tenho que fazer durante essa semana e façam a esquematização. Se vocês quiserem, podem fazer num calendário e colocar qual tema vocês irão esquematizar conforme ali os que eu coloquei. Dentro desses 10 temas, vocês têm a opção de começar pelo tema número 1, ou então vocês começam por aquele que causa maior estranheza para vocês, ou ainda maior dificuldade para vocês, que vocês não têm tanto contato, por exemplo. Então a sugestão é essa, ou começa pelo 1, ou começa por aquele que tem maior dificuldade. Mas Mari, qual é aquele que tu sugere? Eu sugiro começar por aquele que tem dificuldade, ou ainda aquele que não vê há muito tempo e que não tem uma clareza do conteúdo, da jurisprudência, se precisar discorrer a respeito dele numa prova discursiva. Então vamos lá, vamos ver o que eu preparei. O primeiro tema que eu preparei para vocês é desapropriação e ação de desapropriação. Enquanto nós temos a desapropriação dentro ali da parte de direito administrativo, nós temos a ação de desapropriação dentro da parte de processo civil. Então nós conseguimos fazer aí uma conexão, uma interdisciplinariedade. Muito cuidado quanto a isso. Então quero que vocês observem principalmente aí quais são os requisitos da questão da desapropriação, que vocês vejam aí muito importante, tá? A questão de juros, que tem a jurisprudência do STF a respeito, e que vocês façam, então, o quadrinho paralelo sobre qual vai ser, então, o motivo, a causa da desapropriação e qual que vai ser aquela finalidade, para que vocês consigam, então, estabelecer os paralelos numa eventual prova discursiva ou ainda responder de maneira correta numa prova objetiva. O segundo tema que eu elenquei para vocês é a questão da responsabilidade em direito civil. Ai, Mari, mas é um tema já manjado. Sim, é um tema já manjado, mas a maioria dos alunos, quando é perguntado a respeito, acaba incorrendo em equívoco. Tanto em provas da OAB, para aqueles meus alunos que são alunos de OAB, quanto em alunos de concurso público. E aqui me chama muito a atenção, porque é um dos assuntos mais estudados, é um dos assuntos que está no início ali do direito civil e é um dos assuntos que, se não for bem revisado e não estiver bem organizado, o aluno pode incorrer em erro. Da mesma forma, tomem muito cuidado em prova objetiva. Com o quê? Com direito constitucional e direito administrativo, que geralmente são as disciplinas mais estudadas e aquelas que os alunos trazem o maior número de erros, geralmente.
inclusive em provas mais avançadas, tá? Não estou falando nenhuma bobagem aqui, posso trazer aí os feedbacks e inclusive as comparações que os alunos me trazem no pós-prova para vocês. Um terceiro ponto que eu trouxe para vocês é direito civil, posse e propriedade. Precisamos estabelecer de maneira bastante concreta esses conceitos e os desdobramentos que daí decorrem. Então, acredito que não venha uma questão de posse e propriedade na prova discursiva, mas na prova objetiva sim. Então, se eu tivesse que apostar num tema para a prova discursiva, eu apostaria desses 3 temas que eu trouxe inicialmente para vocês, que é desapropriação e ação de desapropriação, responsabilidade civil e posse e propriedade, eu ainda trabalharia com a ação de desapropriação numa prova discursiva. Muito cuidado, porque posse e propriedade estão umbilicalmente relacionados com a ação de desapropriação, então vocês podem fazer aí um estudo conjunto e concatenado também. Um quarto tema que eu trago, e esse tema tem chance de vir tanto na objetiva quanto numa discursiva, é a tutela antecipada contra a fazenda pública. Mas Mari, por que tu escolheste esse tema? Por quê? Porque vocês irão fazer uma prova para analista da PGE, analista da Procuradoria Geral do Estado. Então, as liminares, as antecipações de tutela que forem concedidas pelo Poder Judiciário em desfavor da fazenda pública, como que elas podem ser concedidas e como que elas não podem ser concedidas. Então é o tema, se vocês realmente forem ser analista, que vocês irão se deparar no dia a dia do trabalho de vocês de assessoramento do procurador. Então por isso que eu destaquei a importância do tema. Um quarto tema, que também é um tema feito a procuradorias, é a execução fiscal. Então, aposto ele tanto numa objetiva, quanto também pode vir numa discursiva. E está umbilicalmente aí relacionado, porém, numa via reversa, com a questão da tutela antecipada contra a fazenda pública. Então, se nós temos a tutela antecipada contra a fazenda pública, nós temos a execução fiscal, que é aquela execução, então, que ela é ajuizada pela fazenda pública em detrimento aí do devedor. Um quarto tema é direito tributário, administração tributária, e eu chamo atenção aqui para uma jurisprudência do STF que é a respeito do sigilo bancário, daquela comunicação de dados entre instituição financeira e Receita Federal, se seria ou não quebra do sigilo bancário. Então, muito cuidado aí na jurisprudência a respeito, porque esse é um tema, tá? Que ele é um tema que ele pode vir sim numa prova discursiva. Se nós tivermos algo relacionado com a prova discursiva do último concurso de analista e de Procuradoria do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que eles gostaram bastante de trazer um tema amplo, que foi soft law e hard law, e aí nós poderíamos também ter um tema amplo, que é essa questão do sigilo bancário e a questão da privacidade, a questão da intimidade, a questão do sigilo e a questão da troca de informações entre instituições financeiras ou não. Se isso daí seria essa quebra de sigilo ou não, então tem bastante fundamentação para que o aluno possa discorrer a respeito do assunto e se posicionar, inclusive, com base na jurisprudência do STF. Um próximo tema, que é o 7º tema que eu trago, é a execução contra pessoas jurídicas de direito público, relacionado então ao direito do trabalho e processo do trabalho. Vejam que eu pincei os temas, todos aqueles afeitos à fazenda pública neste primeiro momento. Um 8º tema que eu trago para vocês é Seguridade Social. E Seguridade Social onde na Constituição Federal de 88, principalmente porque nós tivemos aí a mudança proveniente da Emenda Constitucional 103. Então é muito importante que vocês tenham muito claro o que foi alterado e o que está na Constituição, porque isso daí vai estar, então, consequencialmente relacionado com todas as mudanças nas legislações infraconstitucionais que nós vamos ter aí decorrentes. E por fim, aí o número 9 é o nosso penúltimo tema, que é relacionado a direitos humanos. E direitos humanos, então, o que eu trago para vocês? Normas substantivas sobre direito à vida, liberdade, igualdade, antidiscriminação, ações afirmativas, integridade física e psíquica nestes instrumentos. Ou seja, quando a gente trabalha nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar as questões de ações afirmativas, de cotas, por exemplo, para negros, para indígenas, nas universidades públicas, sejam elas estaduais, sejam elas federais. E todos esses temas aqui, eles estão também relacionados a provas de procuradorias e também à atuação diária do procurador, principalmente quando o procurador faz aí uma atuação consultiva às autarquias, às fundações públicas, ao Estado. Então, muito cuidado nisso. Um outro tema também é a questão da judicialização à saúde e a questão das pessoas em situação de rua. Então, os grupos de vulneráveis e fazenda pública também têm repercussão, embora a gente saiba que o maior índice da prova é voltado
a arrecadação, a execução, então tudo aquilo relacionado a como a Fazenda Pública vai, então, suprir os cofres públicos de dinheiro aí, né, de finanças para que o Estado consiga, então, desempenhar suas atividades diárias. E por fim, aí, então, nós temos mais um tema de direitos humanos que ele não está no edital, mas que eu acredito que ele pode vir no próximo edital, que é o controle de convencionalidade. O controle de constitucionalidade ele já está expresso, já falei para vocês na segunda rodada, salvo engano, a respeito da importância do controle de constitucionalidade das ações de representação no nível, a nível estadual, e agora, então, a questão do controle de convencionalidade. Então, são esses 10 temas que eu elegi no primeiro momento para que vocês se debrucem e esquematizem a respeito. Eu vou voltar, né, na próxima rodada, que é a rodada número 4, com um próximo vídeo aí, trazendo um feedback das respostas à rodada número 3, que eu ainda não corrigi, vou corrigir no decorrer dessa semana. Por hora, já adianto que o que eu tenho lido até agora tenho gostado muito, então parabenizo todos vocês, porque as respostas estão extremamente satisfatórias. Claro que tem que cuidar e tem que atentar para a questão da forma do texto discursivo, tá bom? Fiquem bem, um forte abraço e um super beijo!